na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Piece. Para começar, vamos à curiosidade. Nesse capítulo, no final dele, Oda traz uma mensagem sobre o Capitão Morgan. Ele revela que, na hora de criar os personagens, ele criou o Helmeppo primeiro. E quando foi criar o pai, pensou que o cabelo deveria ser parecido, porém, teria que ter mais volume. Afinal é o pai, um cara mais velho. O resultado é esse que aparece aí. Oda também explica como criou o nome. Antes de pôr Morgan, mãos de machado, ele chamou o cara de Capitão Kippo. Ele também explica que, apesar de não caber, ele fez mais 3 alterações no desenho original e terminou dando um visual mais legal ao personagem porque, certo dia, um dos editores disse que o personagem era feio. O que é uma grande mentira. Se formos comparar o Capitão Kippo a muitos outros que ainda vão aparecer, ele é lindo. E dito isso, temos capa. Nela aparece o Zoro, Luffy e um golfinho tomando suco em um quiosque à beira-mar. Na verdade, o Luffy já tomou o dele e está tentando roubar o suco do golfinho, que o defende com garras e unhas. No fundo, tem golfinhos saltitantes. E, passando para o lado, entramos na história. No momento, Luffy corre pela base carregando o Helmeppo pelo pescoço. Ou quase isso. Enquanto corre ele exige que o Helmeppo fale onde escondeu a espada do Zoro. Como aconteceu no capítulo anterior, Helmeppo já tinha decidido cooperar. Então ele grita, pare de uma vez, já disse que vou falar, seu animal. Luffy para e Helmeppo avisa, está no meu quarto e você passou direto por ele. Luffy se revolta e bate no Helmeppo de novo. O garoto que nunca apanhou na vida está recebendo conjuros. É quando 3 guardas, muito esforçados, chegam e tentam prender o Luffy, que usa de toda a sua inteligência para usar o Helmeppo como escudo e correr contra os marinheiros. Os marinheiros estavam tão afim de pegar o Luffy que simplesmente ignoram ele. Depois que o Luffy fura o bloqueio, ele fica de costas, mas o pessoal não atira. Enquanto isso, lá fora, Koby está vivo, mas quem diria? No momento, ele grita histericamente. Tomei um tiro, estou perdendo sangue, já posso ver a luz me chamando. Percebendo que o colega está bem, Zoro manda ele ir embora, afinal de contas, ele só precisa suportar isso por um mês e tudo ficará bem. Mas, Koby revela a verdade. A promessa foi uma farsa. E você será executado em 3 dias. Koby revela que o Luffy ficou furioso quando soube e bateu no Helmeppo. Então, pede para o Zoro que, quando for solto, ajude o Luffy. Se vocês se unirem, deve ser possível fugir. Não vou pedir que se torne um pirata, mas ele salvou minha vida, mas se vocês se unirem para fugir, a fuga deve ser possível. Mas, antes que o Koby pudesse retornar aos trabalhos, marinheiros chegaram. Ao mesmo tempo, Luffy chegou no quarto do Helmeppo e nele tem muitas espadas. Por sorte, Luffy não tentou pegar todas. Por um milagre, ele mirou em 3 escoradas na parede. Ainda assim, um problema, são 3. Mas, o Helmeppo já não podia ajudar nessa questão. Ele desmaiou depois de toda a agitação. Luffy aproveita para espiar pela janela e percebe que o clima lá embaixo não está agradável. No momento, Morgan liderou todos ou quase todos os marinheiros até a praça de execução. Todos fortemente armados e com as armas apontadas para a dupla. Com toda a sua arrogância, Morgan diz, não pense em me subestimar Zoro, comparado à minha força incrível, você não passa de lixo. Disse o cara atrás de uma parede de soldados com suas armas apontadas para um cara amarrado. No máximo, uma demonstração de covardia. E como um grande covarde que é, Morgan dá início à execução gritando, preparar. De frente para o inevitável, Zoro se desespera, ele tem uma promessa a cumprir. No momento de crise, Zoro volta ao passado. Quando era uma criança irritada, em um certo dojo, em uma certa ilha. Ele voltou na exata lembrança de sua derrota de número 2000. Sua adversária é uma garota chamada Kuina. Kuina é claramente mais velha e, além de vencer, ainda dá uma provocada. Que vergonha, mesmo sendo um garoto, ainda assim, tão inútil. O Zoro tem um pequeno grupo de apoiadores que retrucam a crítica da Kuina. Eles dizem, isso é mentira, o Zoro é o melhor espadachim do dojo, capaz de vencer até adultos. O que claramente é uma mentira. Se o Zoro é o melhor, o que a Kuina é depois de vencer por 2000 vezes. Garotada é muita emoção e pouca lógica. Fora que, se o Zoro pode derrotar adultos, a Kuina também pode. É lógica básica, mas bem, sem entender por que continua perdendo para colega, Zoro ficou revoltado e promete se tornar o maior espadachim do mundo e não perder para ninguém, nunca mais.
Não fica muito claro quando, mas depois de sua promessa, Zoro aparece à noite no dojo carregando 2 espadas de verdade, 2 katanas ou katanás, depende da sua intimidade com elas. Essa era pra ser a luta derradeira. Zoro meteu uns papos de tudo ou nada, quem vencer leva tudo e até falou algo sobre essa luta valer por 4.000 vitórias, mas ele voltou atrás a tempo. A Kuina aceitou o desafio, o segredo é sempre estar disposta a atender bem um freguês. Ela arruma uma espada e a dupla inicia o duelo à luz do luar. E o resultado não poderia ser diferente, Zoro engoliu sua derrota de número 2001. Ele se lamenta, mas, a Kuina diz que quem deveria ficar triste é ela. Ela conta que, quando as garotas crescem, elas acabam perdendo fisicamente para os homens. Ela segue dizendo que não vai demorar muito e logo ela não será capaz de vencer o Zoro, e continua, não é você que sempre diz que será o maior espadachim do mundo? Meu pai disse que uma garota nunca poderá ser. Eu queria ser a melhor. Se ao menos tivesse nascido homem. Essa sequência irrita muito o Zoro, já que todo o seu esforço para vencer estava sendo jogado no lixo. Como assim, só vou vencer porque sou homem? E tudo que fiz, todo o meu esforço, todos os dias que treinei, isso não é justo. Zoro não aceita isso e desafia a Kuina mais uma vez. Os dois nunca podem desistir e devem se esforçar para um dia ser o maior espadachim. Uma promessa muito forte, mas ignora o ponto principal. A Kuina não acredita que seu esforço será o suficiente. Isso está plantado na cabeça dela, em breve ela não conseguirá vencer, mas, a Kuina sorri e aceita o desafio. Porém, no dia seguinte, Zoro recebe a notícia, Kuina caiu de uma escada e morreu. E digo mais, em One Piece alguém morrer por cair de uma escada, é a maior sacanagem do mundo. Aqui temos coisas importantes a pontuar. Primeiro, não lembro sobre tudo no anime, mas a animação é normalmente um complemento do mangá. E se não me engano, lá é dito que a Kuina tentou pegar uma espada e caiu da escada. Não lembro se mostra ela depois disso. Aqui, já temos ela sendo velada. O que pra mim já derruba a teoria de que ela possa estar viva. Talvez o pessoal não revisite os capítulos iniciais ou simplesmente tenha o desejo de que seja real. Mas, se a Kuina estivesse viva, todo mundo teria percebido ela respirando. O corpo dela está na frente de todo mundo para todo mundo ver. A Kuina está viva seria sacanagem. Então, pra mim a Kuina se foi. Apesar de que, em One Piece, isso nunca aconteceu depois da Kuina. Nunca um personagem foi morto sem que fosse visto, mesmo para os que sobreviveram. Um exemplo que não vou especificar para não dar spoiler, caso alguém não tenha visto ainda. Mas, em determinado momento, um personagem ataca outro com uma arma cortante, certo? Todo o movimento de subir a arma e cortar para baixo é visto, a cena só corta no final mostrando o sangue respingando. Esse cara, ele sobrevive. Porém, a Kuina é a única personagem que ninguém vê como ela morreu, isso é escondido, por quê? Se até um personagem que sobreviveu, tudo foi mostrado, ou quase tudo. Porque o dela foi escondido. O que me lembra de uma teoria criada pelo João Carvalho, um mano que vem assistindo One Piece com o Load, lá no canal Loandeando. E acho que ele acertou no ponto. O João fala na possibilidade da Kuina ter tirado a própria vida, e disseram que ela caiu da escada para esconder isso. Sabendo que em breve seria superada pelo Zoro, ela decidiu sair enquanto estava vencendo. Tem uma teoria que diz que cair da escada seria um eufemismo para Usui. Mas aí, já acho muito loucura. Pessoal inventa qualquer coisa e tem gente que acredita. Mas é isso. Acho que a teoria do João é bem forte, justificaria o motivo de não mostrar o que aconteceu e, além disso, destrói a teoria dela estar viva já que o corpo foi exibido para toda a vila ver. Enfim, já falei demais. Voltando, Zoro ficou arrasado, eles tinham feito uma promessa. Ele teve que aceitar a realidade e também tomou uma decisão. Ele pediu a espada da Kuina, a qual o pai e Sensei resolveu conceder o pedido do Zoro. Com a espada na mão, Zoro refez sua promessa. Dessa vez, ele prometeu se tornar ainda melhor. Um dia se tornar o melhor espadachim do mundo, tão famoso que até os céus ouviram seu nome. Com isso, as memórias do Zoro acabam e voltamos para a praça. Zoro grita mentalmente que não pode morrer, ele fez uma promessa. Mas, não tem o que fazer. Morgan dá a ordem e os marinheiros disparam na dupla. O Luffy, que viu a situação na praça, acelerou o passo, pegou as 3 espadas escoradas na parede. O que acho um vacilo, conhecendo o Luffy, levar todas faria sentido. Mas bem, ele usa a janela de um jeito bem burro, não vou contar, mas não faz sentido. Ele se prende na janela e se estica, usando o foguete de borracha para se jogar na direção da praça de execução. E essa cena, vou confessar, não faz muito sentido.
O Luffy pousa muito de boa, acho que seria mais louco ele dar uma trombada na cruz e a quebrar no processo. Morgan veria que o trio escapou dos tiros e mandaria atirar de novo e aí sim, o Luffy bloquearia com o corpo. Mas enfim, Luffy pousa na frente da dupla e recebe os tiros. Porém, seu corpo estica e quando volta ao normal, retorna todas as balas que atiraram nele. O que deixa todo mundo chocado. O Zoro que viu de perto ficou maluco, o que caralhos é você, maluco? E o Luffy responde, eu serei o homem que será o rei dos piratas. Fazendo o Zoro comentar, muito legal, mas não respondeu minha pergunta. Luffy segue e oferece as espadas, ele explica que não sabia qual trazer, então trouxe as 3. Como vimos antes, nas memórias ele aparece usando 2 espadas e pediu eventualmente a da Kuina. Aí você pensa, o cara vai usar 2 e deixar uma como reserva. Tão inocente, Zoro revela que usa todas as 3. Os marinheiros desistem de atirar e gritam de longe, vamos se render, vocês não têm como vencer isso não. O que lembra o Zoro sobre sua situação atual. Ele então fala para o Luffy, hoje está sendo um dia difícil. Como tenho muitas opções, que tal aceitar a que continuo vivo e me torno um pirata? Não é mesmo? E, é isso, capítulo 5, o rei dos piratas e o melhor espadachim, confesso que atualmente a palavra espadachim não me agrada. Não parece uma palavra em português.